Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas aplicações que tem a ver com a parte de física, né? Especificamente sobre a parte dinâmica, né? Que é o que faltou a gente falar. Bom, a gente falou das forças e agora eu vou falar de algumas aplicações dessas forças. Por exemplo, esse conteúdo eu vou chamar de dinâmica, dinâmica de blocos. Que é basicamente as coisas que a gente utiliza são blocos nessa parte. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma caixinha de massa igual a 4 quilogramas. E aí, eu estou aplicando uma força nessa direção aqui. Eu estou pegando aqui e estou fazendo uma força nessa direção. A angulação aqui eu vou contar como sendo 60 graus. Então, eu estou aplicando uma força F nessa direção. E eu quero saber, aplicando uma força F de, deixa eu pensar, de 30 newtons, pode ser? Então, 30 newtons, tá? Deixa eu fazer assim, ó, só para ficar mais didático, tá? Então, estou aplicando uma força F de módulo 30 newtons, né? Mas fazendo na direção para a direita. E eu quero saber qual que é a aceleração desse conjunto. Essa é a minha pergunta. Bom, primeira coisa, essa força ela está sendo feita, né, na direção numa diagonal, certo? Se ela está sendo feita numa diagonal, a gente precisa decompor ela na direção x, que a gente chama de f de x, e na direção y, certo? Que a gente chama de fy. A força que vai, de fato, fazer com que esse bloco movimente vai ser fx, certo? Porque a fy é como se ela tivesse, se ela fosse de forma isolada, eu estaria vendo só o bloco subir, tá? Mas a fx faz com que o bloco vá para o lado direito. Então eu preciso decompor essa força na direção fx. Bom, a gente lembra que fx a gente pode escrever como sendo fx é igual ao quê? Ó, em relação a esse ângulo aqui, o fx ele é cateto Q? Adjacente ou oposto? Vai ser adjacente, né? Se ele é adjacente, então eu vou ter que usar o quê? Vou ter que usar cosseno. Então eu sei que cosseno de 60 graus é igual a fx sobre f. Logo, fx vai ser o quê? Vai ser f vezes cosseno de 60 graus. Beleza? Se é 60 graus, bom, como que a gente resolve isso aqui então? Como a gente determina quem é fx? Bom, f a gente sabe que é 30, então fx é igual a 30 vezes o cosseno de 60 graus. Bom, se vocês lembram, né, pela aquela tabelinha de seno, cosseno e tangente, a gente sabe o que? A gente sabe que seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, né? A gente sabe o que? Que vai ser 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 raiz de 2. Beleza? Aqui, só para completar a tangente, né? Vai ficar raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Isso aqui vocês sabem da musiquinha lá que geralmente a pessoal canta, tá? Mas o que a gente precisa ver aqui então, o nosso valor que a gente precisa é de cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é meio. Então, cosseno de 60 graus vai ser meio. Logo, o meu f de x vai ser igual a 15 newtons, tá bom? Então, eu sei que o f de x vai ser igual a 15 newtons.
Se eu sei que F de x é igual a 15 newtons, então eu sei que a força F no x vai ser igual a 15 newtons. Bom, mas isso não me dá aceleração. Mas eu sei que força é igual a massa vezes aceleração. Só que eu sei qual força? F de x é igual a massa vezes aceleração. Bom, eu sei quanto é Fx, né? Falei que Fx é 15. E a massa é quanto? 4 kg, como está aqui, ó. Então vai ser igual a 4. E aí A é a nossa aceleração. Logo, se eu tenho esse 4 multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar a aceleração é igual a 15 dividido por 4. 15 dividido por 4 é 3,122, 3,5? É isso? Acredito que sim. Vamos fazer a continha aqui, ó. Vai ficar o quê? Vai ficar 15 dividido por 4. 4 vezes 3 dá 12. 12,05. Isso, então tá certo. 3,5. Só que é 3,5 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então aqui, ó. Um exercício simples que diz pra gente como a gente pode utilizar a força, né, a força que a gente conhece, que foi dado no problema, para determinar a aceleração. Se fosse um caso contrário, a gente poderia fazer a mesma coisa. Se ele tivesse dado quanto vale Fx e te desse quanto vale a aceleração, pedisse para calcular a massa, só fazer a mesma coisa, tá? Então a conta, quando a gente tem forças, geralmente o primeiro passo sempre é você ver as forças horizontais e verticais, na direção x e na direção y, somar elas e encontrar o que você precisa encontrar, tá bom? Por exemplo, ó, vamos fazer um outro exemplo com outro bloquinho, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, de novo, uma reta. E aí, eu tenho um bloquinho aqui. E eu tenho outro bloquinho aqui. Tá bom? Esses dois bloquinhos estão sendo ligados por uma corda. E eu tenho uma outra corda aqui que está puxando esses bloquinhos. Vamos supor que aqui seja 2 quilos. Vamos supor que isso aqui seja 3. Isso aqui seja 3 quilogramas. Isso aqui seja 2 quilogramas. E eu tenho aqui uma força de 20 newtons. Quero perguntar para você qual é a aceleração do conjunto. Ou seja, a aceleração de todos os componentes. Ou seja, a aceleração como se eu pudesse, né, ver isso aqui andando todo mundo junto. Bom, para isso a gente precisa fazer a dinâmica de blocos. Como que a gente faz a dinâmica de blocos? Ó, eu vou usar essa cor aqui para esse bloquinho aqui. Pensa nesse bloquinho de 3 kg. O que está acontecendo com ele? Você concorda que eu estou tendo uma força de tração para cá? Então eu vou contar aqui uma tração. Vou chamar esse T de tração, pode ser? Então ele está tendo uma tração que está apontando ele para a direção da direita. Já esse bloquinho aqui, o bloquinho 2, ele está um pouco diferente, porque ele tem a força F, que aponta para cá, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem a força, essa força de tração, impedindo que ele vá livremente para o lado esquerdo, certo? Essa força está impedindo com que o bloco, né? Pensa o seguinte, ó. Vamos supor que eu estivesse cortando, né, esse fio aqui no meio. Se eu corto esse fio aqui no meio, o bloco 2 vai estar andando livremente. Coisa que não acontece, porque ele está ligado ao bloco 3, beleza? Bom, como que a gente pode estudar isso aqui? De forma bem simples. Esse bloco aqui, o bloco 3, quais são... o que está agindo nele? Bom, você tem aqui, ó. Você tem a força que está agindo nele é a tração, certo? É igual à massa dele,
que eu vou chamar esse cara aqui de bloco 1, tá? Ó, bloco 1. Então vai ter uma massa 1 vezes a aceleração, certo? Tudo bem? Agora, para esse bloco 2, como é que vai ficar? Esse bloco 2, ele vai ter o quê? Ele vai ter a força F menos a força T. Você concorda porque é menos força T? Por quê? Porque a força T está atrapalhando o meu bloco a andar. Isso aqui é igual a massa 2, que esse aqui é o nosso bloco 2, vezes a aceleração. E aqui, como aceleração aceleração, né, do conjunto, né? Então aqui eu também vou colocar ela em preto, porque a aceleração, de fato, é a aceleração que a gente quer encontrar, tá bom? Beleza. O que a gente vai fazer aqui, então? Bom, eu sei que eu tenho essa equação aqui, que é uma equação importante, essa equação aqui, e eu tenho essa equação aqui. O que eu posso fazer para resolver as duas? Bom, vocês concordam comigo se eu somo essa equação com essa equação? O que eu vou ter? Vamos somar as duas? Ó, vou somar. Vai ficar o quê? T... Deixa eu vou reescrever de uma outra forma aqui, só para ficar um pouco mais simples, tá? Então, eu vou pegar essa equação aqui e essa equação aqui. Eu tenho essas duas equações aqui, tá? O que eu posso fazer? Eu somo. Só que se eu somar, como eu tenho uma igualdade, tudo que eu somar do lado direito tudo que eu somar do lado esquerdo fica no lado esquerdo e tudo que eu somar do lado direito fica no lado direito, tá bom? Então vai ficar como? Vai ficar, ó, F menos T mais T é igual a M1 vezes A mais M2 vezes A. Beleza? Só que vocês concordam comigo que esse T aqui, ó, eu tenho um T positivo e um T negativo, que são a mesma coisa? Se eles são a mesma coisa, a gente pode ignorar ele da conta, né? Mais T com menos T é a mesma coisa se tivesse, por exemplo, mais 3 com menos 3. Mais 3 com menos 3 dá zero. Qualquer coisa somada a zero é ela mesma, tá? Ou seja, se eu fizesse, por exemplo, 40T menos 40T, dá zero também, tá bom? Então isso aqui vai ficar igual a F. E desse lado aqui, ó, vocês concordam que eu tenho A nos dois lados da conta? Ó, eu tenho A tanto aqui quanto aqui. E é o mesmo A. Então eu posso colocar esses A's em evidência. Ou seja, vai ficar M1 mais M2. Isso aqui vezes A. Tá bom? Se você não lembra sobre isso, a gente falou isso na aula de fatoração em matemática, tá? É você colocar o seu número comum em evidência, nesse caso aqui é o A, tá? Ou seja, eu posso pegar essa soma, né, de M1 mais M2, e se ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que A, ó, vai ficar o quê? A é igual a F dividido por M1 mais M2. Pronto. Eu sei quanto vale F, eu sei quanto vale 1, eu sei quanto vale M2. Só colocar os valores aqui na conta. Quanto é F? F é 20. F é 20. Quanto é M1? M1 é 3. Ou seja, o bloco 1, né? A massa do bloco 1 é 3. E a massa do bloco 2 é 2. Então aqui vai ficar 3 mais 2. Logo, isso aqui vai ser quanto? 20 dividido por 3 mais 2 dá 5. 20 dividido por 5 é 4. Logo, a aceleração vai ser o quê? 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu faço uma força
de 20 newtons nesse conjuntinho, eu vou andar com ele todo a 4 metros por segundo ao quadrado, beleza? Esse é essa dinâmica de blocos, né, que a gente tem nesse caso aqui, tá bom? Vamos ver um outro caso, que é bem simples também, ó, que não sai muito desse padrão. A maioria dos exercícios, nesse caso, seguem o mesmo padrão, tá? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho outro bloquinho aqui. E aí, eu vou ter uma coisa diferente. Eu vou ter uma polia aqui. E isso aqui eu vou ter um bloquinho pendurado. Tá bom? Ó, esse bloquinho aqui pesa 5 quilogramas. E esse bloquinho aqui, ele vai pesar 2 quilogramas. Tá bom? A pergunta é, de novo, qual é a aceleração desse conjunto? Aí você pode virar para mim e falar, pô, mas aqui você não deu força. Eu não sei qual força que está agindo nesse conjunto de blocos. Porque nesse aqui você deu, nesse aqui também. Só que isso aqui é simples, né? Você sabe qual que é a força. Qual que é a força? Lembra? Eu tenho um bloco de 5 kg sendo puxado com a força peso para essa direção. Tá bom? Então eu tenho a força peso agindo nesse bloco. Se eu tenho a força peso agindo nesse bloco, ele estaria caindo livremente, mas ele não está caindo livremente. O que está acontecendo? Eu tenho uma força de tração aqui em cima, ó, que está puxando ele para cima, né? Então eu tenho essa força de tração. Essa aqui é uma polia simples, então ela só transmite a força para ela mesma. Se tivesse uma polia móvel, eu dividiria por 2, né? Mas aqui é uma polia simples. Ou seja, eu tenho uma força de tração fazendo com que esse bloco aqui se movimente para frente, tá bom? Então, vamos ver quais são as equações aqui, ó. De novo, eu vou ter a tração aqui para esse bloco é igual a, mesma coisa, vou chamar de M1, tá? De bloco 1. Então, é T igual a M1 vezes A, tá bom? Já para esse bloco aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter, vou fazer em vermelho. Eu vou ter o quê? Eu vou ter a força peso, P, menos a força de tração, sendo igual a massa do bloco 2, vou chamar isso aqui de bloco 2, vezes a aceleração, beleza? Ó, pronto, temos tudo aqui, tá? Como que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente fez no caso anterior. Vamos somar ambos, tá? Vamos somar as duas equações. Vai ficar o que então? T, ó, vai ficar o quê? P menos T mais T. Lembra? O que está do lado esquerdo, a gente vai somar, vai deixar do jeito que está. É igual a M1 vezes A mais M2 vezes A. Beleza? Ó, presta atenção aqui numa coisa. Mesmo caso anterior, tá? Esse T aqui eu cancelo com esse T. E aí, eu já vou adiantar desse lado esquerdo aqui, ó, para colocar em evidência. Então vai ficar M1 mais M2 vezes A. Isso aqui é igual ao P, força P. Só que o que é P? P é a força peso. Lembrando, força peso, a gente viu lá naquela aula, que é o quê? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Nesse caso aqui, a força peso, ela vai ser o quê? A massa 5 vezes a gravidade. A gravidade, vamos contar aqui como 10, tá? Para ficar mais simples as contas, tá? Mas, ó, ou seja, a minha força peso vai ser igual a 50 newtons, tá bom? Então, aqui, ó, a minha força peso eu sei quanto é. Logo, como é que vai ficar essa conta aqui? A minha aceleração, A
vai ser igual a força peso dividido por M1 mais M2. Então, vai ficar 50, que é o que a gente encontrou aqui, dividido por 5 mais 2. 5 mais 2 é 7, tá? E aí, 50 dividido por 7. Podia ter usado números mais redondinhos, né? Mas tudo bem. 50 dividido por 7 vai dar 7. 7 vezes 7 dá 49, sobra 1,013. Mais um 0, 4, né? Que é 24. Bom, e assim por diante, tá? Então, vou deixar aqui só 7. Vou deixar assim como aproximadamente. Então, a minha aceleração vai ser aproximadamente 7,1 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, ó, esse conjunto aqui, ele vai se movimentar com essa aceleração média, tá bom? Isso aqui é um exemplinho muito bom que a gente precisa saber, tá? Então, toda vez que eu tenho um exercício sobre dinâmica de blocos, que eu vou precisar fazer algum tipo de conta, eu vou talvez ver se eu tenho aqui alguma força na direção horizontal, uma direção diagonal, né, e decompor ela. Se eu tenho um bloquinho só, eu faço do jeito que eu fiz. Se eu tenho mais de um, eu vou ver qual que é a contribuição de cada força isoladamente para cada um dos blocos. Então, vou ver nesse bloco, pô, fiz as contas para um bloco, tem força para um canto, força para o outro, vejo no outro, mesma coisa. E aí no final eu somo tudo para encontrar qual que é a aceleração do sistema. Se eu encontro a aceleração do sistema, nesse caso aqui gera a resposta final, mas geralmente isso aqui a gente consegue fazer muita coisa com ela, tá? Por exemplo, ó, que legal que a gente não fez, mas a gente poderia fazer, que é calcular quanto vale essa tração T. A gente poderia fazer, ó, já que eu tenho aceleração, e eu sei que a tração, ó, a tração não está aqui, tração é igual a M1 vezes aceleração. Ou seja, a tração, nesse caso, vai ser igual a 3, que é a aceleração, vezes 3, que é a massa, e a aceleração, que é 4. 3 vezes 4. Ou seja, a tração, nesse caso, vai ser igual a 12 newtons. Poderia calcular a tração, por exemplo, nesse caso, e saber quanto essa força está agindo no corpo, né? Então é uma coisa de se fazer. Nesse caso aqui é a mesma coisa, tá? Eu poderia usar para calcular a tração também, e assim por diante. Então eu posso calcular muita coisa utilizando essa dinâmica de blocos, tá? Então é isso. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre isso aqui e vou falar de um caso que é muito importante, que é o caso do plano inclinado, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula e tchau, tchau.